Lá, você que achou. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai, nós te damos graça mais uma vez, que assim como o Senhor falou, o Senhor continue falando nesta casa, através de cada um dos teus instrumentos, teus filhos e filhas nesse lugar, ó Pai. Que Satanás não tome parte nesse culto, não cirande, não remova a semente do coração, não tenha parte, Senhor, nesse lugar, pois nós não temos parte com Ele. A nossa parte é com o Senhor, ó Deus. Que o Senhor Espírito Santo possa remover as escamas dos olhos e assim achar boa terra em nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Bom, nós paramos no verso 31, falamos sobre o sentido da palavra permanecer, por que Jesus utilizou essa fala, permanecer, se manter continuamente no caminho. Nós vimos que existem dois aspectos para permanecer. Quando Jesus fala, se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Os dois aspectos para a palavra permanecer, o primeiro é reter e o segundo é cumprir, que é você colocar em prática a palavra pregada. Todas as vezes que Jesus Cristo se colocava diante da multidão e dos seus discípulos, ele esperava que aquele que ouvisse não só cresce, mas desse o próximo passo. Como a gente falou, e Jesus olhou para aqueles que creram. Às vezes parece que está aqui de forma aleatória, mas não, isso quer trazer algum significado. Ele olha para os que creem e ele chama ele para um novo passo. Qual é o passo? O discipulado. Ouviu a palavra, creu nela e agora permanece nela. Retenho e passo a praticar, entro no discipulado. Por isso ele diz, verdadeiramente, não tem como dar o cálculo errado. Não é somente seguir a Cristo, eu tenho que seguir com segundas intenções no bom sentido. Eu estou aqui, mas não é pelo que Ele está multiplicando, não é pelo milagre em si, né? Pelo acontecimento, né? Não desprezando os milagres, tem que acontecer literalmente. A fé, ela acende quando a gente vive um ambiente de milagre. Estava até conversando com o Adriano, com o Dilson. Quando a gente convive num ambiente de fé, a mentalidade da gente muda quando a gente lida com alguns sinais de Deus. Então, Jesus aqui, ele olha eles creem, entram no discipulado, que é o próximo passo. E a partir desse discipulado, onde ele se torna o discípulo, e o discípulo aqui não é o discípulo temporário. A gente viu lá de João capítulo 6, Jesus fala com os outros discípulos, a massa maior. Quando ele termina o seu discurso, muitos vão embora, porque o discurso foi duro. E os 12, Jesus eleva o nível deles de maturidade. Fala, se vocês quiserem, vocês podem ir também. Vocês não estão impedidos. O nível de maturidade deles ali aumentou, porque eles receberam uma orientação e repreensão de Jesus e foram para um novo nível. E aqui é o verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a gente já falou aqui, muitas das vezes, não só por mim, que conhecer para o judeu é totalmente diferente, como a gente lida com conhecimento aqui. Conhecimento para o judeu tem a ver com envolvimento e até relação sexual.
A gente cita muito a passagem de José e Maria porque todo mundo conhecia. E José não conheceu. E José não coabitou, não teve relação sexual com Maria. Então, para o judeu, conhecimento é envolvimento. Repita comigo: conhecimento é envolvimento. Então, quando Jesus diz: e conhecereis a verdade vos libertará, Jesus está falando de envolvimento. É um outro nível. Quando eu me torno discípulo dele, eu passo a andar juntinho. Eu não só sigo o mestre pelo mover, eu sigo o mestre pela essência do mestre. Quem é o mestre para mim? É o conhecer. O conhecer é se envolver. Aqui tem o mesmo sentido de 1 João, capítulo 2, versículo 3. Nisto sabemos que o conhecemos. Ali diz: se guardarmos os teus mandamentos, ou seja, a palavra guardada no coração, eu entro num discipulado e por permanecer eu vou para um novo nível. Agora já não basta mais para mim ser somente um discípulo, no senso comum. Eu já não só me contento em ser um discípulo seguidor, eu quero conhecer. Eu quero viver, eu quero vivenciar. Eu quero me envolver como literalmente um relacionamento sexual. É isso mesmo. É como esse relacionamento, quando vai para dentro de casa, é outra coisa. Não é que você está conhecendo uma pessoa totalmente diferente, não. É que o noivado é uma coisa, o casamento é outro. No casamento é nível de conhecimento. É aqui, o conhecimento é o envolvimento. Dentro de casa você vai lidando com a pessoa que você ama e que ama também você. E dentro desse convívio, algumas coisas vão se tornando favoráveis. Você vai começar a lidar que uma coisa que você tem é em comum. Esse é o nível de conhecimento, de envolvimento que Deus espera. Ao ponto de olhar para o seu discípulo e alguém olhar para ele e dizer assim: você fala igual o mestre. Ainda que o discípulo covarde tentou pular fora, alguém olhou e falou: rapaz, tu andou tanto com Galileu, você andou tanto com de Nazaré, o filho de Maria, que você fala igualzinho. No casamento a gente experimenta isso. Estou aí para 3 anos, engateando, 3 anos de casamento. Tem coisa que eu olho na Lindaiá que eu percebo que é da minha parte. Tem coisas que eu até reparo em mim que é dela. Isso se chama nível de relacionamento. O que a gente, às vezes, se depara e permite viver é com um envolvimento meia boca, aquele distanciamento que não é envolvimento. Não, eu só sigo o mestre. E tá bom do jeito que tá. Eu entro, sento, vou embora, e o mestre doido para casar, no sentido de aliança. E às vezes a gente espera que as características de Deus estejam em nós. As características de Deus só vão estar em nós quando a gente aumentar o nível de relacionamento. Que alguém vai olhar para você e vai dizer literalmente: rapaz, tu andou tanto com ele. Não adianta você dizer que tu não é seguidor dele. Ele fala igualzinho o mestre. Ele anda igualzinho o mestre. Olha só, até os caguetes. É esse nível, um nível de envolvimento, que é o conhecer aqui, ao ponto dos atributos de Deus estarem em mim. Quais são os atributos de Deus? Santidade, justiça.
E o que Deus é? Amor. E eu acabo de tanto se envolver, eu amo como Ele também ama. Os atributos de Deus vão ficar impregnados em mim, porque eu avancei no meu nível de relacionamento e agora eu só quero me envolver com Ele. Eu não quero ficar. Eu não quero olhar de longe, eu quero estar próximo dEle. Ao ponto de ser a pessoa de Cristo, que é um cristão, representante na terra. Por que olham para algumas denominações? Não vou falar igreja, porque a igreja de Deus ela é imaculada, tá, irmãos? A igreja de Deus é imaculada. A igreja de Deus ela é santa. O restante é só excesso. A igreja de Deus é santa. Ela não é escandalosa. Deus sabe quem ama Ele de verdade. Mas de vez em quando você vê que alguns dizem: a igreja de Deus é isso, a igreja de Deus é aquilo. Por quê? Porque o discípulo, ao invés de desfrutar de conhecer a Deus, ele quer conhecer outras coisas. Ele busca subterfúgios para tentar estreitar o seu relacionamento. Lembra que a gente falou da palavra? Se a palavra não entrar dentro de mim, eu não vou estreitar meu relacionamento com Ele. Então não tem como. Ou eu me envolvo ou eu não me envolvo. Novamente eu vou repetir. Conhecimento é envolvimento. Eu só vou conhecer a verdade se eu me envolver com ela. E quem é a verdade? Todos sabem, João capítulo 14, verso 6. O próprio Cristo abriu sua boca e disse: eu sou, eu sou, eu sou. Por 3 vezes ele disse: eu sou caminho, verdade e vida. O caminho, a verdade, a vida. A única verdade, o único caminho e a única vida. Jesus assumiu essa identidade. Ele disse ser a verdade. Então, a verdade e Cristo são praticamente a mesma coisa. E lá em João 17, a Bíblia vai dizer, na oração de Jesus, que ele diz ao Pai: santifica-os nela. Em quem? Na verdade. Porque a tua palavra é a verdade. É interessante que Jesus tem também o nome de palavra. Falar de Cristo é falar da própria palavra. Por exemplo, João no capítulo 1, ele vai dizer que o verbo estava no princípio com Deus. A palavra verbo é logos, que é a mesma para palavra. Ou seja, a expressão da palavra é Cristo. Por isso que quem olha para Jesus vê o Pai. Porque Cristo é a expressão do Pai. Cristo torna o Pai conhecido nele. Por isso que ele é o verbo. Por isso que está lá: e o verbo se fez carne, e o Logos se fez carne e habitou entre nós. E quem era o Logos? E vimos a sua glória como a glória do unigênito. Quem é o unigênito? Só o Jadir lá, corajoso, hein? Quem é o unigênito? Unigênito e primogênito do Pai. Então quem olha para Jesus, olha para o verbo, olha para a palavra e olha para a verdade. Conhecer a palavra é conhecer o verbo. Não é só a letra em si, é quem. A inspiração, da onde saiu o Logos, a expressão, o Cristo encarnado. Conhecereis a Cristo, conhecereis a verdade, a palavra. É isso que ele está dizendo. Precisamos entender isso. É tempo de conhecer a Cristo, não só confessar a Cristo como Senhor. A gente participa de um simbolismo. Levanta a mão, eu confessei a Cristo como Senhor, mas eu só sei se isso é verdade se eu sair do raso e ir para o conhecimento. Que é onde às vezes a gente exige: poxa, por que se afastou? Poxa, por que se distanciou? Mas estava começando tão bem. É que ele não galgou o nível.
Ele não se envolveu ao ponto de dar as características do Senhor nele. E como é que você se desvia do caminho assim? E uma coisa que eu até ouvi um pastor renomado falar, eu falei, rapaz, eu fiquei com aquilo pensando, eu falei, é muita verdade isso mesmo. Se a Bíblia diz que se eu conheço a verdade me liberta, por que eu sou escravo ainda? Será que a dose que a gente está procurando está errada? Será que Jesus Cristo falhou no chamado? Olha para o teu irmão e pergunta para ele, Jesus falhou no chamado? Jesus errou o alvo? Por que eu digo, expressando, eu conheci a verdade, essa verdade não me libertou ainda? Nós precisamos entender o sentido disso. Se conhecer a verdade me liberta, por que eu sou escravo do pecado ainda? Tem algum erro aí, eu só estou lendo. Eu não estou nem crendo e nem me envolvendo com isso que eu li. Eu não posso, irmão, assumir essa postura e deixar a vida levar, como Zeca. Se eu decidir literalmente conhecer a verdade, é impossível que essa verdade não me afete. Conhecimento é o que, irmãos? Relacionamento, envolvimento. Bota isso na tua cabeça. Conhecer é se envolver. Conhecer é se envolver. Conhecer é se envolver. E vai com isso até a gente terminar. Porque é literalmente isso. Se conhecer a verdade me liberta, Senhor, o que está me faltando? Eu não estou me relacionando da forma certa. É mais fácil eu colocar a culpa, inventar a desculpa, do que assumir meu fracasso no nível de relacionamento. Não, por que você não se envolve mais? Eu não me envolvo mais porque a congregação não faz meu perfil. Não foi isso que Jesus falou. Eu não me envolvo mais porque a minha família. Não foi isso que Jesus falou. Eu não me envolvo mais porque a minha carga horária. Não foi isso que Jesus falou. Eu não me envolvo mais porque a vida é difícil. Não foi isso que Jesus falou. Eu não estou me envolvendo com a verdade ao ponto dessa verdade me libertar. É sempre o mesmo pecado. É sempre no mesmo lugar. Onde está a verdade? Que conhecimento há nisso? Dizer que não há solução para a minha vida é dizer, Jesus, o teu sacrifício foi em vão. O Senhor não é capaz de me mudar. Isso vai pegar para alguém aí. Vai. Jesus não errou a dose, presbítero Fábio. Jesus disse, o único acesso à libertação está no nível de relacionamento. Opa, então existe algum problema aqui. Que a gente achou que vir à igreja é ser liberto. Mas a libertação está além de vir à igreja. Relacionamento. Você vai para um gabinete, recebe uma palavra. Se você sair e não se relacionar com a palavra, fracassa. Mas é mais fácil dizer, o pastor não me deu a dose para a libertação certa. Aqui, irmão. Lembra da temática autolibertação? Come isso aqui para você ver se não será livre. Por isso que onde abundou o pecado, a graça veio além. A graça veio além porque a condição que o pecado está, não está acima da graça. A condição que o pecado está abaixo da graça. A graça vai além. O pecado já não é mais pretexto para não seguir e se envolver com o mestre. O mestre já riscou a cédula que era contra nós.
E em Romanos capítulo 8, ele desfez o corpo do pecado. O que mais eu posso inventar como desculpa para não se relacionar com ele? Ele riscou a cédula, Colossenses capítulo 2, e em Romanos 8, Paulo fala que ele veio em semelhança à carne do pecado, para que o pecado fosse condenado na carne. Ele veio, e ali mesmo no corpo do pecado, ele acabou com o aprisionamento. Agora o homem é escravo consciente. Quando você pega alguém escravo, você não vê mais um escravo que não tem ciência do estado dele. Quando você encontra alguém, você olha um escravo consciente, sem direito ou sem desejo de querer mudança. Você fala, cara, e aí? Eu sei, eu sou escravo. E como é que você consegue ainda? Olha pro teu irmão e fala, e aí? É o grilinho cantando. Cri, cri. Cri, cri. Os nossos argumentos vão ao chão, diácono João Lucas. Porque se a verdade é a dose forte para eu me libertar, o que me falta? Nível de relacionamento, envolvimento. Se envolva com a verdade ao ponto dessa verdade libertar você. E você quer terceirizar, é mais fácil dizer que o Caio é a culpa de eu não estar firme. O Caio é o culpado, porque se a mão do Caio me alcançasse, eu sairia da minha condição. Nem o Caio, nem o outro Caio tem alguma coisa. Lembra desse texto? Nem quem planta, nem quem rega. A gente é só dispenseiro, a gente só libera. Toma, meu filho. Come tudo esse livrinho. E acabou. Prisão nunca mais. Repita comigo. Se nós conhecermos esta verdade, prisão nunca mais. Que pretexto, meu irmão, você tem agora? Caiu, pastor Ivani. Todos os pretextos, contexto, pretexto. Caiu, irmão. Porque eu me encontrei, o meu nível de relacionamento está fraco. Estou igual a galinha da Angola. Estou fraco. Estou fraco. Para tudo quanto é canto que ela anda, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Que eu sou fraco, Deus sabe agora. E o poder de Deus, aonde está sendo aperfeiçoado? Está rindo da galinha da Angola, né? É engraçado, mas é isso. A gente só ouve, estou fraco. Pô, irmão, não sai do nível da galinha e vai para outro nível, não. Sobe o nível, sobe a montanha. Você está aqui. O Senhor está do teu lado. É só tu subir a escada, cara. Não, mas cadê os irmãos para me ajudar a subir? Tu tem duas pernas, cara. Sobe a escada e vai e avança. Não, mas alguém tem que segurar na minha mão. Não. Existe mão mais forte do que ele? Existe alguém que tem uma varinha de condão que faça a mágica para alguém sair de um nível para o outro? Todos estamos na mesma condição. O que vai mudar é o tanto que cada um de nós está disposto a avançar no nível de relacionamento. Porque alguns têm medo. Aí por isso que alguns até não casam. Por que não casa? Porque vai aumentar o nível de relacionamento. E vai ter hora que aquele comportamento que você tinha não vai bater mais. Você está casado agora. Não porque eu sou bicho solto. Casado não tem bicho solto. Tem bicho preso. O velho homem, tá, irmão? De vez
vez em quando eu quero dar minhas voadas. Vai voando mesmo. Tem hora que um atirador de elite te acertar aí, ó. Vai voando. Pega a palavra aí. É tempo da gente se envolver, irmãos. Chega só de saber, que eu sei que Jesus sabe. Tem gente que até, tu vai falar de Jesus para a pessoa, eu sei que Jesus salva, cura e liberta. Rapaz, tu sabe tanto e teu nível de relacionamento ainda é assim? Tô fraco? Não, porque na época em que a época que tu já foi. Agora, essa verdade que você ouviu há 18 anos atrás, o que ela produziu em você? A dose estava errada? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? A dose sempre esteve certa. Mas é o filho que não toma, que não bebe, que não desfruta. É sempre um pretexto e exemplo de retrocesso. Nunca está à frente, sempre está atrás. Nunca é alguém que estende a mão, é sempre alguém que precisa de uma mão. E já pelo tempo, diz o texto, já era para ser o quê, irmão? Mestre. Já era para estar sentado ensinando alguém, pelo tempo que já teve de casa. Mas é sempre o mesmo lenga-lenga. Escravo, 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 escravo. Saiu do Egito, foi para um deserto com Deus. É bom reforçar isso aqui. Sai do Egito, vai para um deserto com Deus, mas a mente, escravo, 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 escravo. Saudade de quando eu comia cebola. Sabe o que isso quer dizer para a gente aqui no século 21? Saudade de quando eu estava no baile. Saudade de quando eu usava maconha. Saudade quando os amigos me chamavam. Saudade da liberdade para me relacionar sexualmente com quem eu quisesse. É o povo que saiu do Egito, mas o Egito não sai da mente. Não avança, Vinícius, no nível de relacionamento. Até quando a gente vai ser bebê, irmãos? Eu duvido as mães que vai rir disso aqui, mas eu duvido a mãe com um filho de 30 anos de fralda e ela limpando ele. Não, mãe, a senhora vai me limpar toda a vida. Ô, irmãos, senso. Você vai falar, você já saiu desse nível. É uma criança que cresce, mas ela não quer largar o Velotrol. A nível de maturidade, tá, irmãos? É isso que eu estou falando aqui. A nível de maturidade. Quando a criança cresce, ela larga o Velotrol e ela quer desfrutar de uma aventura. Ela quer ir para a bicicleta. E ela vai. O pai e a mãe que diz, cuidado, hein? Enquanto isso ele está segurando. Mas depois o pai larga e vira as costas. Quando volta está caída a criança. E é assim que acontece. Mas se o pai não sair um pouquinho, deixar o filho levantar e seguir o percurso, ele não cria firmeza. Ele não anda, ele não se envolve, ele não avança o nível de relacionamento. E é assim que muitas pessoas estão. E escravas. Um filho escravo consciente. Sabe do chamado, sabe do dom. Sabe da dinamite que é no mundo das trevas. Que o cristão, ele é uma dinamite. O cristão, quando ele assume a identidade dele, acabou, irmão. Agora, até aí, o Satanás investe para que você não saiba quem você é. Mas o dia que você souber quem você é, acabou a escravidão. Então é melhor eu inventar um pretexto do que dizer, cara, eu estou falhando no nível de relacionamento. Em Oséias capítulo 6, versículo 3, ele diz que o conhecimento, depois de conhecido, ele precisa ser percorrido. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu não posso parar, porque Deus não é ilimitado.
se relacionar com Deus não fica chatão, porque o envolvimento com Deus não tem limite. Você entra e vai provando, degustando, e à medida que você prova, você nunca vai alcançar o ápice. Deus sempre vai estar à frente surpreendendo a gente. Eu preciso prosseguir em conhecer. Foi isso que Deus disse através do profeta Oséias. É tão interessante esse versículo 3, porque ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer, ou seja, persistam. E o sentido aqui de prosseguir é perseguir. Quando ele diz conheçamos e prossigamos, ele estava, persegue Deus, cara. Eu sei que a velocidade dele é mais rápida do que a nossa velocidade. Mas o sentido é avança no teu nível de relacionamento. Persiga, seja constante, vai atrás de Deus, querendo Ele. Vai atrás dEle, vai tentando desfrutar. Eu sei que você não vai desfrutar de tudo. Mas no mínimo, tenta a sorte. O azar pode ser certo, mas tenta a sorte. Vai se envolvendo até Jesus nos arrebatar. Nós não podemos nos cansar de conhecer a Deus. Até aqui tá bom, não. Existe muito mais. Até aqui não tá bom, não, porque tem mais do que até aqui. A gente vai ficar assim para toda a vida, o mesmo quadrado, enquanto Deus é uma dimensão que não dá para a gente poder calcular. Eu tenho que me arriscar em Deus, não no pecado. Se arrisca em Deus. Se Ele falar pula, que eu te garanto, Deus, pula, irmão. Pedro pisou na água. Pedro pisou na água. Não tem lógica uma água ficar sólida do nada ali, um chão firme. Como é que esse cara pisa? É o que às vezes a gente precisa, ousadia, para perseguir o Senhor. Pedro olhou, Jesus gritou, sou eu. Pedro nem duvidou, nem falou, será que é o mestre mesmo? Não, ele, se é tu mesmo, eu conheço o mestre. Eu sei que o mestre vai me fazer um desafio. Então me manda. Me pede para pisar na água para tu ver se eu não piso. Jesus falou para ele, esse nível eu não quero para você não, foi isso? Jesus para ele, vem e pisa. É o que às vezes o Senhor faz com muito de nós, mas a gente, sabe, não vai, pastor Ivani. Jesus olhou e falou, cara, para você saber que sou eu, vem e pisa. Pedro caminhou e foi embora. Eu nem sei quantos quilômetros ele caminhou. Ele afundou, mas ele caminhou. Afundou, mas caminhou, né, pastor Ivani? Caminhou. Não está lá quantos km, mas se ele já deu 5 passos, já estava muito bom para quem estava em cima do barco. Vem e faz. Para alguns filhos, o Senhor está falando hoje. Quer prova maior? Pisa primeiro. Avança, sobe o nível. Não fique estagnado. Ele já disse, se ele já disse, acabou, irmão, só pegar o que ele disse. Então eu preciso perseguir o Senhor em conhecer a Ele, desfrutar. Aí Oséias 6,3 fala, como a alva será a sua saída, a saída dele. Ou seja, como o despertar do dia. Ele a nós ele a nós também virá como a chuva serôdia que rega a terra. Quando alguém persiste em correr atrás do Senhor, alcança as chuvas serôdias. Existiam dois períodos de chuva na Palestina. O primeiro era temporão, o segundo era serôdia. O temporão é o que caía no fim do outono. Ou seja, ele prepara o terreno para ser levado, para ser lavrado e semeado. Essa chuva tinha essa finalidade, ela caía para tão somente preparar a terra para a semeadura. E existia a outra chuva, que era a serôdia, que cai na primavera. E é fundamental para fazer o grão crescer e produzir.
Olha só o que Deus estava falando para o povo. O povo abandonou o nível de relacionamento, não mais estava persistindo em conhecer o Senhor, pastor Ivani. E o Senhor estava chamando eles de novo: venham, persistam em desfrutar de mim, persistam em me conhecer. Fazendo isto, eu enviarei a chuva. E essa terra vai produzir a qualquer momento. É como se ele estivesse dizendo isso. Mas eu preciso avançar no meu nível de relacionamento. E não é sobre ouvir falar de Jesus somente, sim estar nele e ele em nós. Eu nele e ele em mim. João 15. Como a vara de si mesmo. Jesus falou: entre em mim e eu entrarei em você. Conheça a verdade, e a verdade, conhecer a verdade, acessar a verdade, e a verdade irá me acessar. Porque para a verdade me libertar, ela vai acessar as áreas obscuras da minha vida. Quando a verdade me acessar e eu acessá-la também, eu vou me deparar com alguém que eu não queria. Miserável homem que sou. Olha Paulo. Ele conheceu a verdade e a verdade também afetou ele ao ponto de libertá-lo. O Subirá fala até a respeito disso no livro dele sobre a lei da reciprocidade. Eu achei isso interessante. Ele fala sobre plantar e colher. Quando você planta algo em Deus, você colhe de Deus. Tipo, reciprocidade. Eu faço por ele e ele faz também por mim. E olha só, eu acesso ele e ele me acessa. Eu tenho uma parcela de envolvimento na reciprocidade. Eu tenho que me envolver ao ponto do Senhor vir a mim e mudar eu de dentro para fora. Existe uma parcela em mim. Aí ele diz no verso 34, todo homem que comete pecado é escravo do pecado. Ele está falando de prática. Sem Cristo, o homem é escravo dos seus próprios desejos carnais. É o que Jesus está falando. Ele dá uma paradinha sobre envolvimento, relacionamento, ele vem e entra na condição de pecado. Ó, ele fala a solução, conheça a verdade libertará você. Aí depois ele vem lá embaixo. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo, escravo do pecado. E Tito fala que nós vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Isso existe dentro do ser humano. O ser humano é escravo da sua própria paixão, da sua própria concupiscência carnal. Sem Cristo não existe liberdade, irmãos. Sem Cristo é escravo das drogas, é escravo da bebida, é escravo do cigarro, é escravo da malícia, é escravo da prostituição, é escravo da pornografia. E tudo mais de aprisionamento ao que nos restará sem Jesus na nossa vida. Nós só conseguiremos dar a volta por cima se literalmente conhecermos a verdade. E conhecer a verdade é conviver com a verdade, ao ponto dessa verdade viver dentro de mim. E como a verdade está dentro de mim, não há espaço para outro Senhor. Porque quem agora é Senhor da sua vida? Você é escravo de quem agora? Você é escravo de Cristo. Jesus pegou a cédula, riscou, falou, a partir de agora, se eles me acessarem, eu sou Senhor deles. Então eu sou escravo do pecado enquanto eu não entender isso. Que Jesus é a verdade absoluta que me livrará desse aprisionamento. É pecado? Ele riscou a cédula. Ele é maior. Onde abundou o pecado, a graça avançou muito mais. Só que existe uma problemática quando o homem pratica o pecado. Nessa prática, o homem cai nas mãos de um cara que nenhuma pessoa gostaria de cair nas mãos, do diabo. Aquele que peca, disse João,
ele é do diabo. Propriedade, ele toma, ele pega. Mas essa pessoa está na mão dele enquanto ela não entender que existe uma verdade que livra ela. Por isso que o príncipe, foi citado aqui, o príncipe deste século, ele cega o entendimento de quem? Dos incrédulos. Para que não resplandeça a luz de quem? A luz de Cristo. Para que essa pessoa não veja liberdade em Jesus. Ela sempre vai ser escrava dos seus pecados e o diabo acaba tomando para si. Toda vez que o homem cai na prática do pecado, ele abre uma carga horária para Satanás trabalhar em sua vida. Quem é que paga o diabo para trabalhar? Se travada foi a morte na vitória. Se Jesus já venceu tudo. Se até o diabo já tem um dia específico para ser condenado. E o ímpio também, pelo seu entendimento de querer usufruir de uma vida sem Deus. Por que que eu ainda sou escravo do próprio Satanás? Quem paga para o diabo trabalhar somos nós, irmãos. Todas as vezes que a gente cede e vive uma prática do pecado, a gente paga ele. Essa semana tu trabalha em mim. Na outra semana, um outro pecado. Trabalha mais uma semana. Existem pessoas que estão tão aprisionadas que o diabo está com ela há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos. Quantos anos você está aprisionado? Já tem 18 anos, eu já ouvi sobre Cristo. Eu já ouvi falar sobre um libertador, mas eu nunca me atentei. Se Cristo não for o nosso Senhor, alguém vai ser Senhor da nossa vida, irmão. E uma vez vencido, eu me torno escravo. E a pessoa vai vivendo, vai sendo escravizada a vida toda, até ela entender que existe uma luz no fim do túnel. O diabo só trabalha enquanto a pessoa não entende que ela pode, através de Jesus, expulsá-lo. E é tão espiritual isso que a gente está falando aqui, irmãos. Porque algumas pessoas entraram aqui assim, presas, aprisionadas. Para a minha vida não tem jeito, não, tem jeito sim. Muda de Senhor. Muda de Senhor. E não pague mais para o diabo trabalhar. Como que eu pago? Pecando. O único acesso do diabo é através do pecado, irmãos. Viva na santidade. Para você ver se você paga ele. Ele vai te atazanar, mas ele não vai acessar. Lembra de Jó? Jó está lá voando, Satanás está lá nas regiões celestes. Ah, o pai, tem visto meu servo? Olha. Porque onde estava o diabo? Será que a gente sabe mensurar a distância que estava o diabo de Jó? Irmão, ele poderia até passar perto de Jó, ele não tinha crédito para acessar a vida daquele homem. Porque o crédito para o diabo acessar, Luquinhas, é através do pecado. Quando o homem peca, ele vai lá e paga. Mas agora, quando o homem decide dar a volta por cima em Cristo, pecado nunca mais. Escravo nunca mais. É maior do que eu, é até maior do que você, mas é maior do que ele? Chama o Senhor. Olha para o teu irmão e fala, quando tudo estiver nublado, lembra que você tem Senhor. Ele só vai acessar se você der crédito. Como que eu dou crédito? Pecando. Aí não muda, continua pecando, é o mesmo pecado de ontem, comete o mesmo pecado hoje, comete o mesmo pecado de amanhã e quer que o Satanás pare de trabalhar na vida. Não tem como. Ele só vai parar e ser expulso da tua vida
se literalmente você mudar de Senhor. Essa hora o diabo pira, irmãos, porque a luz das Escrituras está iluminando o caminho de muitos que estão aqui dentro. Você percebe que os cultos estão diferentes? Porque existe uma luminária aqui. O Espírito da verdade, através da verdade, está iluminando os incrédulos. E a pessoa está enxergando, cara, esse é o problema, eu não saio daqui hoje. Você só sai daqui hoje, do jeito que está, se você quiser. Você só é escravo enquanto você não entender a sua filiação. E se já entendeu, por que que não muda ainda? Você está esperando o quê? Chegai-vos, não é Deus vir. Eu tenho que ir até Ele. Chegai-vos a mim e eu me achegarei a vocês. Conheçam a verdade depois de ser conhecida, depois de ser desfrutada, depois de ser experimentada, me liberta. Aleluia. As amarras já se quebraram, irmão. O peso da verdade desse lugar, eu duvido que essa amarra que está em você aí fica de pé. É Jesus quem está falando. É o Espírito Santo quem está falando. Se é um escravo consciente de que existe um Senhor maior do que o pecado que você vive, de que existe um Senhor maior do que o cenário que você está enfrentando, levanta e corre para o teu Senhor, que não é o diabo. Corre para o teu Senhor, que não é o pecado. Teu Senhor tem nome. Teu Senhor pagou um preço muito alto pela tua alma. Ele tem nome. Teu Senhor está te esperando desde o dia que você saiu de casa. Tem nome. Teu Senhor não só tem um anel de autoridade, mas tem uma roupa para colocar em você. Ele tem nome. Você é um escravo consciente, porque o teu Senhor te espera. Não se contentando com isso, Jesus diz: se pois o Filho te libertar verdadeiramente. Não tem como conhecer Jesus e não ser liberto. Olha para o teu irmão e fala: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Responda para ele: é meu Senhor. Jesus é Senhor da tua vida. Você é um escravo de Jesus. Você é um escravo de Jesus agora. Pecado que pecado já rasgou o véu. Já riscou a cédula contra nós. Na lei. E agora, eu tenho a liberdade de me levantar. Por isso que o diabo cega, pastor Ivani, o entendimento. O diabo não quer que você reconheça que se você crê nessa verdade, entrar para o discipulado, Fábio, e entrar no nível de conhecimento, ele tem medo disso. Você é livre. Aleluia. Se coloque de pé, irmão. Se pois o Filho te libertar. Fale isso para pelo menos 3 pessoas aí. Se pois o Filho te libertar.
verdadeiramente sereis livres. Fale para ele, não tem como dar o cálculo errado. Se o cálculo der errado, diz para ele, se o cálculo der errado, muda o teu nível de envolvimento. Acessa o lugar com vontade. Jesus rasgou o véu, pastor Ivani. Eu só sou um escravo se eu quiser. O diabo tem raiva disso, irmão. E a gente, pelo Espírito, ouve as algemas sendo quebradas. Está caindo. Está caindo as amarras. Está caindo as amarras. Aonde há verdade, aonde há luz, não há espaço para trevas. Está caindo as amarras. Você entendeu que existe Senhor. No ambiente de Senhor, Baal cai. No ambiente do Senhor, Baal cai. Está debaixo, está bem debaixo dos pés dele. E nós falamos isso para eles ouvirem. Vocês estão debaixo do pé dele. Se esse filho, essa filha decidir, vocês têm segundos para sair. Pois Jesus é Senhor para isso. Eu convido você.